Olá pessoal, no dia de hoje vamos fazer o terceiro resumo e onde trataremos dos documentos do veículo e documentos do condutor. Primeiramente vamos para os documentos do condutor. Dentre os documentos do condutor, nós temos a nossa habilitação. O documento de habilitação ele tem que ser compatível com a espécie, o tipo de veículo, né, que você está conduzindo, e também, obviamente, dentro da validade, senão ele não terá aí o efeito legal. Esse documento ele pode ser a PPD, que é a permissão para dirigir, não é? Onde você recebe essa permissão durante o seu primeiro ano como condutor, ou então a sua CNH, que já é a sua habilitação definitiva. Também, caso seja no formato de ACC, pode ser a provisória ou a ACC definitiva. Existem alguns detalhes importantes que você deve ter conhecimento sobre a CNH. Ela é de porte obrigatório, ok? E não esqueçam, compatível e na validade. Vamos fazer uma pausa e passar algumas alterações recentes. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado, acrescido pela Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020. Importante lembrar que todo cidadão, ao ser abordado pelo agente de segurança, deverá se identificar com um documento de identidade com foto. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENAGE com endereço na respectiva unidade da federação. Você não deve plastificar a sua CNH, até mesmo porque hoje no formato, vamos dizer assim, no novo modelo, né? Existe um QR Code que fica no verso da CNH, então não ficaria acessível esse QR Code caso você viesse a plastificá-la. A sua CNH ela vai conter a foto, né, a sua foto, ela vai conter o seu registro geral, que é o seu RG, e também o seu CPF. Essa CNH ela tem fé pública, ou seja, ela vale como um documento de identidade, né, em todo o território nacional. E a CNH ela é registrada no RENAGE, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, e usa para a criação desse RENAGE um banco de dados que é a Base Índice Nacional de Condutores, que é a base BINCO, ok? São apenas informações para você ter como conhecimento. Ela é obrigatória, né? Como eu já havia citado. Ela é um documento que não deve, ele deve ser portado pelo condutor quando você estiver conduzindo o seu veículo. E uma outra informação importante é o seguinte, que você como condutor tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado na base de dados. E esse endereço deve ser informado ao Detran caso você venha a alterar o seu domicílio. Esse é o artigo 241 do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Isso é uma coisa bastante prática, né? Porque se você, por exemplo, for notificado e o seu endereço estiver errado, a notificação vai para o endereço errado. E se você não recebeu a sua notificação por erro de endereço, você vai ser considerado notificado e não tem como você reclamar, né? Por exemplo, que você foi autuado, mas não foi informado. Ou outra situação qualquer que o Detran precisa entrar em contato com o condutor, ok? Outra informação importante é que caso você seja um condutor profissional, essa informação, ela depois de um certo tempo, a princípio com a sua, vamos dizer assim, a sua renovação da CNH, essa informação vai ser inserida no seu próprio documento. Porém, caso você, por exemplo, seja um condutor de MOP e seja o seu primeiro ano, você ainda não fez a renovação da CNH e a informação não veio no seu documento, você deve portar o seu certificado de conclusão de curso juntamente com a sua CNH. Bom, esses seriam os resumos relacionados ao documento do condutor. Vamos então aqui a um detalhamento que é algo que está recente, né, no contexto aí do condutor, e que é a CNH digital, CNH-E. Essa CNH é a versão digital, né, da CNH impressa. E para
ter em seu smartphone essa CNH, você basicamente necessita, né, para que você tenha essa CNH eletrônica no seu smartphone. Primeiramente, que o seu estado tenha aderido a esse formato. Isso é um pré-requisito, obviamente, né? É uma tendência que todos os Detrans venham a aderir a esse formato na sequência. A CNH impressa na versão QR Code, ela foi emitida a partir de maio de 2017. Tá? Então esse QR Code aqui, nas CNHs mais antigas, que não foram renovadas ainda, você não vai ter essa opção. Para que você tenha também, a sua CNH deve estar em dia, né? Obviamente, isso é uma coisa óbvia, mas é importante citar, com todo o contexto aí dos seus exames em dia. Para que você tenha a sua CNH eletrônica, você deve criar uma conta no site do governo, que é o gov.br. E também instalar um aplicativo. Esse aplicativo ele tem para smartphone, né? Tanto para a versão iOS, quanto para a versão Android. Chama-se Carteira Digital de Trânsito. Basta você entrar na loja de aplicativos e realizar a instalação do aplicativo. Ok? Bom, com isso nós finalizamos. Vamos então para os documentos do veículo. Os documentos do veículo já tem vamos dizer assim, duas situações, que são os obrigatórios e os não obrigatórios. Primeiramente o CRV, que é de porte não obrigatório. Ok? O CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, é de porte não obrigatório. Então registra os dados do proprietário atual, do proprietário anterior e também os dados do veículo. Então é um documento de porte não obrigatório que registra a propriedade do veículo e nele você tem informações do antigo proprietário, do atual proprietário e do próprio veículo. Então será obrigatório no novo CRV sempre que ocorrer as três situações aqui, ó: venda do veículo, tá? Mudança do município de domicílio do proprietário e no caso de alteração de alguma característica do veículo. Então nessas três situações você necessitará emitir um novo CRV. O novo proprietário terá 30 dias para providenciar a atualização do CRV, nesses três casos que eu citei acima. O proprietário do veículo irrecuperável também, né, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, ou seja, a baixa do CRV. Isso é uma obrigação do proprietário desse veículo. Não será emitido novo CRV, né, caso existam débitos e multas ligadas ao veículo. Então isso aí é uma questão que não tem exceção. Atenção no caso de venda do seu veículo. É uma prática errada, né, de mercado. Quando você faz a venda de um veículo, você simplesmente somente assina o seu documento de transferência, que é o verso, né? No verso do seu CRV existe uma autorização chamada autorização para transferência de veículo. Então você apenas assina sem datar. Isso é um erro muito grave. Você vai entender por quê. Então você deve datar na data da venda e também assinar o documento. Então é importante que você não somente assine o documento, você coloque a data da efetiva venda do veículo. É importante que seja essa a regra sem exceção. Este documento deverá ser guardado em local seguro, porque é um documento de propriedade, né? E não é necessário o seu porte. Na verdade, não deve portar esse documento, né? A não ser que você vá fazer alguma ação de transferência ou coisa parecida. O vendedor também tem a sua obrigação. Então, o comprador ele deve, após comprar o veículo, deve transferir para o seu nome em 30 dias. E o vendedor deve informar também ao Detran essa venda. É importante essa questão. Então, o vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao Detran, no prazo máximo de 30 dias, sob a pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas a suas reincidências, né, até a data da comunicação. Resumidamente é o seguinte: caso o comprador do veículo cometa alguma infração, se você não tiver transferido seu veículo ou o processo não tiver concluído e você não tiver informado ao Detran,
você é solidário a essa infração. Por quê? Você é o proprietário do veículo ainda, ok? Então é importante ficar muito atento quanto a isso. Transferir o veículo, você deve assinar e datar o documento de transferência. É importante ficar muito atento a essa questão. Continuando então, ainda dentro do assunto dos documentos do veículo. Existe também o CRLV, tá? Que é um outro documento, este de porte obrigatório. Tá? Existe aí algumas variações que a lei vem flexibilizando, que nós vamos entender. Porém, é um documento que deve ser portado pelo condutor. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser licenciado anualmente. Então, é um documento que deve ser renovado a cada ano. E atenção, todo veículo, se você tiver um reboque ou um semi-reboque, esse veículo também deve ser licenciado, ok? Caso o condutor não porte o CRLV, o veículo poderá ser considerado não licenciado e as providências cabíveis poderão ser tomadas pelo agente de trânsito. Então, é aquela situação que o veículo está licenciado, mas o condutor não porta o CRLV, ele não comprova que o seu veículo está licenciado. Deve ser portado na versão original. Eu coloquei um asterisco aqui. Um asterisco por quê? Porque existe uma variação aqui, essa situação vem evoluindo. Tá? Então deve ser portado na versão original. Isso nos estados que ainda não aderiram ao CRLV eletrônico e o CRLV que pode ser impresso, né? No próprio site do Detran, ou do SERPRO, né? Que é o órgão que faz toda a parte de informatização desse processo. A gente vai detalhar mais aqui na sequência. Então aqui, ó, segundo o que preconiza o artigo 133 da Lei 13.281, o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Então, se o agente de trânsito, no momento da fiscalização, tiver acesso ao sistema, ele pode verificar, e mesmo que você não esteja portando o seu CRLV, ele pode simplesmente considerar o seu veículo licenciado. Mas isso é uma ação do agente. Atenção, se por exemplo, o agente estiver com o sistema fora do ar, e você não estiver portando o seu CRLV, ele pode considerar o seu veículo não licenciado. Então, tenham muita atenção quanto a isso. Para ter acesso ao CRLV, todos os débitos deverão estar quitados. Todos. O IPVA, que é o imposto, né, sobre a propriedade do veículo automotor, as taxas de licenciamento e o seguro DPVAT, que é o seguro contra danos pessoais por veículos automotores terrestres. É importante que todos os débitos estejam quitados para que você consiga receber o seu CRLV. Certificado de registro e licenciamento de veículo em meio eletrônico, que é o CRLV-E, será expedido em substituição ao CRLV em meio físico. Isso aqui é uma regra nova, tá? Na forma estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Essa regra está na resolução 788. Então existe aí hoje um novo formato de CRLV, que é o CRLV eletrônico. Esse CRLV eletrônico, deixa eu voltar aqui. Esse CRLV eletrônico, ele pode ser impresso, né, naquele documento, também naquele aplicativo que você consegue emitir a sua CNH eletrônica, ok? E é importante citar que você também deve ter nesse site aqui, ó, https portal serviços Denatran Cepro Gov.br. Então nesse site aqui você consegue entrar, tendo um cadastro obviamente, e consegue emitir o seu CRLV impresso. Por que isso? Porque alguns Detrans não estão mais enviando para a casa do proprietário do veículo esse documento. Ok? Então, nesses casos, você tem que entrar nesse site aqui e fazer a impressão para portar o seu CRLV. É uma opção que você tem. Ou ainda ter o CRLV eletrônico. Só que, como eu falei, eu aconselho que você tenha o CRLV no meio físico,
além da versão digital desse documento. Porque questão eletrônica, pode ser que a bateria do seu celular acabe, pode ser que o agente esteja com o sistema fora do ar, e nesses casos, se você não comprovar o licenciamento do seu veículo, você estará podendo ser enquadrado como não licenciado. É importante ficar atento quanto a isso. Continuando aqui, ó, vamos ver algumas nomenclaturas que são importantes, que a gente consiga ao menos ter uma noção sobre elas, para poder aí não ficar em dúvida, principalmente nas questões da prova que você vai enfrentar daqui a alguns dias. As nomenclaturas relacionadas ao condutor e sua habilitação. PPD, permissão para dirigir, que é o primeiro documento de habilitação que vale por 1 ano. CNH, que é a sua carteira nacional de habilitação. ACC, que é a sua habilitação, só que para ciclomotores, que é a autorização para conduzir ciclomotores. DENATRAN é o seu departamento estadual de trânsito. É o seu departamento que você vai ter acesso, é onde você vai fazer todo o processo burocrático dos seus documentos. BINCO, Base Índice Nacional de Condutores, utilizado como fonte de informação para o RENACH. RENACH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Agora os relacionados ao veículo. BIN, Base Índice Nacional. Base de Índice Nacional. Todo veículo, quando ele está sendo montado, ao ser montado na fábrica, ele recebe um pré-cadastro nessa base de dados. Logo em seguida, ao ser registrado, ele recebe o CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, e ao ser registrado nesse Certificado de Registro de Veículo, é criado o RENAVAN para esse veículo, que é uma espécie de CPF do veículo. Ele é um número único, ele é imutável, esse número, durante toda a vida do veículo, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Caso você venha a ter aí a necessidade de vender esse veículo, né, você vai estar utilizando o documento, o CRV. No seu verso existe uma autorização, que nós já citamos ela anteriormente, que antigamente ela era chamada de DUT. Hoje, na atualidade, é um recibo constante no verso do CRV e denominado ATPV, Autorização para Transferência de Veículo. Só você olhar o verso do seu CRV, você vai ter acesso a esse formulário de transferência. CRLV. Bom, o veículo foi fabricado, foi registrado, recebeu o RENAVAN e você quer conduzir esse veículo na via pública. Ele tem que ser licenciado. Para ser licenciado, ele vai ter que pagar todos os débitos iniciais. E para emitir esse CRLV, você vai ter que ter essa quitação. Nós já citamos quais são os quais são os itens que você tem que quitar, que é o IPVA, né, e outros mais. O CRLV, então, é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Ok? Então, aqui, ó, IPVA é um dos itens a serem quitados, né, para poder receber o CRLV. O que é o IPVA? É o imposto, ele é um imposto estadual sobre a propriedade de veículos automotores. E o DPVAT, que é o seguro, também é um outro débito a ser quitado, que é um seguro contra danos pessoais por veículos automotores terrestres, ok? E por último, gravame. O gravame, ele foge um pouquinho à regra, ele não é um resumo, né? As letras iniciais não são aí um resumo da frase, né? O que é o gravame? O gravame é um sistema que registra toda a parte financeira do veículo. Por exemplo, você comprou esse veículo financiado, esse veículo estará alienado à financiadora, ou seja, você não pode negociar esse veículo até que a alienação seja desfeita. Então, todas essas informações financeiras estarão registradas no gravame, né? Então, aqui está um resumo bem prático, né, de todas as nomenclaturas que você vai encontrar nesses assuntos aí relacionados aos documentos, tanto do condutor quanto do veículo. Vamos lá. Outras obrigatoriedades. Identificação do veículo. O veículo tem que ser identificado. E uma das formas, a mais comum, é pela placa, que é a PIV, Placa de Identificação Veicular. Existe na atualidade dois modelos. Um modelo antigo, que a gente chama de antigo, né, só que ainda está valendo, ainda estão, essas placas ainda são
circulam, né, com os veículos nas vias públicas, e o modelo novo, que é o modelo Mercosul, que é a resolução 780. Vamos lá, então, vamos resumir aqui esses modelos. O que a placa representa? A categoria do veículo. Conforme a cor que ela recebe, você identifica a categoria. Por exemplo, no modelo antigo, um veículo de aluguel, que é o táxi, né? Ele possui aqui uma placa vermelha com os caracteres em branco. Outra observação, que o modelo antigo, ele trazia, né, ele traz, melhor dizendo, que ainda é usado, o estado e o município da onde é licenciado esse veículo. Isso é uma situação que não ocorre mais no modelo novo, que é o modelo Mercosul. Caso você queira dar uma estudadinha melhor, dê uma pausa no vídeo, dê uma revisada aqui nos modelos de placa, né, conforme a categoria, o modelo antigo. Vamos agora para o modelo Mercosul. Eles são similares ao modelo antigo, só que aqui, ó, algumas observações, né, traz aqui um QR Code, que é uma informação que o agente pode fazer a leitura e buscar detalhamentos, né, de toda a vida do veículo, e não mais você tem aqui a cidade. As cores são similares, tem algumas diferenças, porém são similares ao modelo antigo. Bom, pessoal, vamos lá então, continuando. Vamos falar agora de outra obrigatoriedade, que são os equipamentos obrigatórios do veículo. Esses equipamentos obrigatórios, eles são preconizados pela Resolução 14 e pela Resolução 518 do CONTRAN. Sua ausência caracteriza aí, a ausência mau estado de conservação ou defeito, pode gerar para o condutor e o proprietário do veículo infrações e penalidades. E esses equipamentos obrigatórios variam conforme o tipo de veículo, ok? Bom, aqui nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa apresentação para ir para um outro sisteminha, para a gente poder dar uma revisada bem rápida nos equipamentos obrigatórios conforme o tipo de veículo. Vamos fazer então, vamos mudar aqui a tela. Continuando então, pessoal. Vemos aqui então os equipamentos obrigatórios para os veículos automotores e elétricos. Para-choque dianteiro e traseiro, protetores de rodas traseiro, né, que é para a questão do caminhão, espelhos retrovisores internos e externos dos dois lados, limpador de para-brisa. Parece que a gente fica assim, é obrigatório, não é obrigatório? Obviamente é obrigatório, né, porque afeta a dirigibilidade do veículo. Faróis principais dianteiros da cor branca, alto e baixo, lavador de para-brisa é um item obrigatório, buzina e quebra-sol. Então, esses são os principais, né? Continuando. Lanternas de posição traseira de cor vermelha, lanternas de freio de cor vermelha e assim por diante. Então, nós temos aqui uma sequência, né? Caso você tenha interesse, faça uma pausa aqui na nossa tela e dê uma revisada em cada item aqui dos equipamentos obrigatórios dos veículos automotores e elétricos. Na sequência aqui vamos fazer mais um detalhamento, né? A relação de equipamentos para automotores e elétricos é a mais extensa que tem aqui no código. Veículos de estacionamento, ou melhor, freios de estacionamento, que é o freio chamado freio de mão. Pneus, né, em boas condições, não adianta ter o pneu apenas, tem que estar em boas condições. Existe uma regra, né, que é do TWI, que é no mínimo 1,6 milímetros de banda de rodagem. Mas isso é uma informação que trataremos lá na frente. E assim por diante. Então, deem mais uma revisada nessa tela, deem uma pausa aí e façam uma revisão. É importante não só, vejam bem, esse item ele afeta diretamente a sua segurança. Então, não fiquem apenas nas questões teóricas. Sejam realmente interessados nesse assunto, porque isso aqui, no seu dia a dia, fará diferença entre a sua segurança e a sua insegurança, que poderá gerar aí um acidente. Na sequência aqui, mais itens de segurança. Por exemplo, chave de roda é um item de segurança. Se você parar numa blitz e não tiver a chave de roda, você será multado. E assim por diante. Agora, motos e motonetas também possuem seus equipamentos obrigatórios. Entre eles aqui, por exemplo, lanternas de freio na cor vermelha. Espelhos retrovisores para a moto, extremamente importante, né? A moto é um equipamento que, mais ainda do que os veículos de 4 rodas, estão sujeitos, né, a um acidente devido à exposição do corpo do condutor. Então,
os equipamentos de segurança são extremamente importantes. E assim por diante, ó, motos e motonetas, a buzina, o velocímetro e outros mais. Aqui o catalisador é um equipamento obrigatório por questões ambientais. E as bicicletas aqui mais relacionadas aos veículos de propulsão humana. Com isso nós vamos voltar lá para a nossa aula no nosso slide, na nossa sequência. Vamos lá então. Bom pessoal, então fizemos um pequeno resumo, né, dos equipamentos obrigatórios por veículo. Vamos lá então, dando sequência aqui. O último assunto relaciona aqui dois outros itens relacionados aqui ao veículo, que é a inspeção técnica do veículo e a vistoria de veículos. São dois itens que são muitas vezes confundidos pela maioria dos condutores. A inspeção técnica, vamos ver aqui, ó. A inspeção técnica do veículo, instituída no Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 104 e 105, tem a finalidade de aferir as condições de segurança do veículo, de controle de emissão de gases e ruídos. Então está relacionado à parte técnica e à parte ambiental. Então envolve o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e envolve o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ok? A resolução CONTRAN número 716 implementa o PITV, que é o Programa de Inspeção Técnica Veicular, o qual encontra-se suspenso por tempo indeterminado pela deliberação 170. Então, a inspeção técnica, ela é uma regra que não está valendo. E em cima dessa resolução aqui, foi criada uma tabela de, vamos dizer assim, de periodicidade para que essa inspeção ocorra. Por exemplo, para veículos de 4 rodas, veículos, vamos dizer assim, de passeio, a cada 2 anos é prevista essa inspeção. Como ela está suspensa e sem tempo, sem prazo para entrar em vigor, você não tem essa obrigatoriedade. Quando isso voltar, ou melhor, começar, né, a ser obrigatório, a cada período, dependendo do tipo de veículo, você terá que levar o seu veículo a uma inspeção técnica, e essa inspeção ela será mais rigorosa, diferente da vistoria que eu vou explicar na sequência. A inspeção técnica ela é feita por aferição de equipamentos, não é? Então você tem lá o Inmetro, né, que vai estar definindo os limites, e essa aferição vai ser feita por equipamentos precisos de inspeção. Já a vistoria, vamos ver aqui a vistoria, ó. A vistoria do veículo é realizada quando ocorrer a transferência de propriedade, quando você vender o seu veículo, ou de domicílio do proprietário. Pode ser uma transferência intermunicipal ou interestadual do proprietário. Ou quando ocorrer qualquer alteração das propriedades do veículo, das características do veículo. Então, nessa situação, será necessário uma vistoria do veículo para mudar o quê? Mudar aí o seu CRV, né? Então, toda vez que eu tiver que emitir um novo CRV, possivelmente você terá que fazer uma vistoria. E essa vistoria ela é mais visual, diferentemente da inspeção técnica, tá? Então, ela é mais visual. Obviamente, ela tem lá uns critérios, né, que são avaliados, mas ela é mais visual. A inspeção técnica, quando for implementada, ela será mais, como o próprio nome diz, mais técnica, a partir de equipamentos de aferição. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos o nosso resumo, tá? Eu espero que vocês tenham tido um proveito, que esse resumo seja útil tanto para a prova quanto para o seu dia a dia como condutor, principalmente quando trata-se de documentos obrigatórios e de equipamentos de segurança obrigatórios, que vão fazer a diferença entre a sua segurança e a sua insegurança no trânsito, que poderá levar a um acidente. Muito obrigado e até o próximo resumo.